Bom dia a todos, aqui quem vos fala é pastor Maurício, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Itupeva e eu estou passando aqui para compartilhar com você sobre uma passagem, como sempre, uma passagem bíblica que falou muito ao meu coração, com a qual Deus falou ao meu coração. Ela se encontra em 1 Samuel capítulo 18, a partir do seu verso 7. Preste bem atenção, olha que história interessante. As mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito por estas palavras, lhe desagradaram muito e pensou: 10 milhares deram a Davi e somente a mim milhares. Na verdade, o que lhe resta, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. O seu olhar para com Davi não era mais o mesmo. No dia seguinte, um espírito maligno da parte do Senhor se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava harpa como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança e a atirou, dizendo para si mesmo: encravarei a Davi na parede, mas Davi se desviou dele 2 vezes. Saul temia Davi porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. A palavra que resume esse texto aqui é inveja. Saul teve inveja de Davi por conta da música que as mulheres de Israel fizeram. Davi havia voltado de uma grande batalha e em todas as batalhas que ele estava como general de Saul, ele obtinha muitas vitórias. E Saul era um grande guerreiro, mas Davi era um guerreiro extraordinário. E ele lograva êxito porque o Senhor era com ele. E aí, chegando da batalha, chegaram talvez da batalha, Saul estava acompanhando, ele ouviu essa música. Saul feriu os seus milhares. Ele ficou: poxa vida, que legal, né? Uma homenagem a mim. Mas Davi os seus 10 milhares. Quando ele ouviu aquilo, o seu semblante já fechou. Ele pensou: que falta a Davi o reino? Daquele dia em diante, ele começou a olhar com outros olhos a Davi. Davi era amável, Davi era alguém que fazia bem para ele. Ele foi chamado para tocar no palácio, diante do rei, quando este ficava atormentado por um espírito maligno. E agora Saul não queria mais ele, queria matá-lo. No dia seguinte, o espírito maligno se apossou de Saul, e você vê que enviado da parte do Senhor, como consequência do pecado, um texto difícil de você ler, mas é o que está dizendo o texto. E ele começou a profetizar. Nem toda profecia, nem toda palavra espiritual, nem todo dom de línguas pode vir do Senhor. Saul profetizava, mas estava endemoniado. Ponto. E aí ele começou a ficar endemoniado e Davi começou a tocar para trazer ele alívio. Enquanto Davi tinha uma harpa, Saul tinha uma lança. E ele tentou cravar Davi na parede por 2 vezes. E por 2 vezes Davi se desviou e continuava a tocar. O texto fala que Saul temia a Davi porque o Senhor era com ele e já não estava mais na sua vida. Isso é a inveja. Saul era rei. Saul tinha autoridade. Davi era seu súdito. Mas ele invejava a vida de Davi. Ele queria ser como Davi, mas não fez por onde ser igual a Davi. É como Caim. Caim matou Abel porque ele invejou os resultados que Abel tinha, mas não se dobrou no coração e passou a praticar coisas boas. Deus falou: o pecado está à tua porta. Se procederes bem, é certo que serás aceito, mas se não, o pecado está aí, cabe a ti dominá-lo. A inveja é um mal, é um câncer nos nossos corações. Eu me atrevo a dizer que deveria ser o 11º mandamento. Se houvesse, não invejarás.
A Bíblia fala que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. O coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, segundo o dicionário, é o desgosto provocado pela felicidade e prosperidade alheia. Você vê o cara sendo bem-sucedido, prosperando, e você fica desgostoso com aquilo. Não se alegra. Meu Deus, se alegre pelo bem na vida dos outros. Inveja é o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro, de outrem. Eu não quero ser bem-sucedido como o outro, eu quero ter o que é do outro. Você já viu pessoas assim? Existe aos milhares. Agora a pergunta é, nós temos nutrido inveja no coração? A Bíblia fala em 1 Coríntios 13:4, que o amor não inveja. O amor luta contra a inveja. O amor não inveja. 1 Coríntios 13:4. Tiago 4:2, cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. A inveja é um câncer no nosso coração. É um desejo maligno. O diabo invejou a condição de Deus, o lugar de Deus, e não entendia que a glória que ele tinha nele, ela vinha como reflexo da presença de Deus. Davi tinha harpa, Saul tinha uma lança. Davi tinha um cântico, Saul tinha o ódio. Que nós possamos analisar e pensar e fazemos uma autorreflexão. Quantas vezes nós não invejamos a condição do outro? Provérbios 14:30 também fala, 14:30 não, 24:1. Não tenhais inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. A Bíblia fala que os filisteus invejavam a Isaque, porque ele prosperava em tudo o que plantava. Plante, trabalhe, agrade a Deus, que o fruto do seu trabalho virá. Não tenha invejas daquilo que Deus colocou nas mãos dos outros, porque ninguém tira nada de ninguém e ninguém recebe nada em suas mãos se não for dado por Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos livre da pessoa invejosa. Que Deus nos abençoe e que Deus nos livre da podridão da inveja, porque se os demais pecados destroem, levam ao inferno, nos afastam de Deus, a inveja apodrece-nos por dentro. Que Deus nos faça como Davi, nos desviemos dos homens invejosos. Que Deus nos faça como Davi, não tenhamos inveja daquele que está numa posição acima da nossa, mas esperemos por Deus, porque o que Deus tem para nós, ninguém pode tirar. Um bom dia a todos. Em nome de Jesus.